Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão de apresentação do livro, do estudo e dos livros associados a este estudo Economia do Futuro, a visão dos cidadãos, empresários e autarcas. Bem-vindos ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Gostava de dar as boas-vindas a todos que estão presentes, agradecer especialmente à Fundação Francisco Manuel dos Santos a oportunidade para a realização deste estudo e para a organização também desta sessão. Saudar naturalmente todos os que estiveram diretamente envolvidos na preparação deste estudo e na edição destes dois livros, destes dois contributos. João Ferrão, coordenador do estudo, que já nos vai falar sobre ele, mas também os autores que colaboraram, Alice Ramos, que creio estar aqui, já vi a Alice e algures, já lá estás ali, também o João Mourato, também ali está ao fundo, o João Pato, que não está, a Olívia Bina e Rui Carvalho, a todos os autores, felicito pela contribuição que deram para este livro, que é sem dúvida importante para a discussão da economia que todos queremos viver no futuro. Se alguns méritos e benefícios trouxe a crise financeira e a recessão económica desencadeada em 2007-2008, permitiu certamente aprofundar a reflexão sobre o modo de funcionamento e sobre o modelo de desenvolvimento subjacente à economia em que nos habituámos a viver. E revelou também a dificuldade dos economistas profissionais encontrarem soluções e saídas adequadas para a crise que todos nós também queremos superar. Normalmente, os desabafos mais agressivos são feitos pelos próprios economistas, descontentes com o estado da sua disciplina, ou do estado a que a sua disciplina chegou, e quase sempre muito empenhados em distanciar-se dos diagnósticos e das receitas provenientes de matrizes de pensamento convencionais e canónicas. E quando podem associar a esse descontentamento os louros de um galardão da Academia das Ciências sueca, como são os casos de Joseph Stiglitz ou de Paul Krugman, a mensagem transforma-se num hino de reconhecimento de que o mundo, afinal, está bem pior do que aquilo que nós pensávamos. E se são os próprios economistas a dizê-lo, quem somos nós para duvidar? O estudo que hoje aqui se apresenta não necessita do recurso a estas figuras de autoridade. Recorre às opiniões e atitudes de cidadãos, empresários e autarcas que sentem no cotidiano os efeitos da crise e que revelam capacidade para delinear, apontar ou reconhecer soluções alternativas. Conforme referem expressamente os autores na conclusão do abrégé, do livro mais pequeno, que representa também uma contribuição decorrente deste estudo, e cito: "Este não é um livro de economistas sobre a economia. Também não é uma síntese do atual debate teórico sobre a economia do futuro." Não se julgue, e fim de citação, não se julgue, pois, o mérito deste livro por aquilo que ele não pretende ser, porque naquilo que é, no modo como organiza e discute os materiais provenientes do inquérito administrado a estes três grupos, cidadãos, população em geral, empresários e autarcas, no modo como administra e discute os resultados desse inquérito, oferece-nos excelentes pistas de reflexão sobre as alternativas que estão ao nosso alcance construir. Sejam elas utopias realizáveis ou apenas reformas cosméticas do modelo de crescimento que, afinal, já temos. Não sendo economistas, os autores destes estudos confiam numa série de saberes organizados em torno daquilo que se espera que uma economia seja e desafiam-nos a pensar os limites da intervenção cívica que está ao nosso alcance. Estão, por isso, de parabéns por esta importante contribuição os autores do livro e o coordenador deste estudo, João Ferrão. Num dos livros mais badalados do momento, que não quer dizer que seja dos mais lidos, porque são 900 páginas, que é o meme, um exemplo brilhante do modo como os economistas podem manter um frutuoso diálogo na esfera pública que zelosamente ajudam a construir, num desses livros mais badalados, Thomas Piketty, um economista, ele próprio economista de grande nomeada, critica, em diversas passagens da sua obra, a missão inútil dos economistas munidos de instrumentos e de técnicas e de modelos matemáticos sofisticados que se revelam vazios de conteúdo empírico, incapazes de explicar o funcionamento da vida económica real. Fala-nos da importância da aprendizagem com a experiência histórica,
designadamente na construção de séries de informação estatística relativas à evolução da distribuição dos rendimentos e da concentração do capital e da sua remuneração. E diversas vezes repete que estas matérias são importantes demais para serem deixadas ao cuidado exclusivo de economistas, convocando para o efeito os contributos de outras disciplinas das ciências sociais. É, em parte, também aquilo que este estudo aqui faz, confiando, de facto, nos saberes e nos contributos de outras disciplinas das ciências sociais e revelando, desta forma também, a importância e a pertinência do diálogo interdisciplinar que o ICS, em particular, se orgulha muito de fomentar e de promover. Por isso, bem-vindos a esta apresentação, que irão de seguida conhecer melhor os resultados aqui apresentados pela apresentação que o João Ferrão vai fazer e depois pelos comentários que o Carlos Pimenta vai fazer. Mas antes disso, pedi ao Pedro Magalhães para também dizer algumas palavras de apresentação desta obra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui numa posição um bocadinho peculiar. Estou em casa, estou na minha casa, mas estou a representar outra casa. A casa que eu estou a representar é a Fundação, na qual sou o diretor científico, e a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer ao Instituto de Ciências Sociais a possibilidade de se fazer a apresentação deste estudo aqui, agradecer aos autores deste estudo, meus colegas e meus amigos, e também agradecer ao Carlos Pimenta a disponibilidade para estar aqui para comentar este estudo. Muito brevemente, queria apenas dizer, recordar a origem deste estudo. A Fundação abriu há alguns anos um call internacional para estudos que se inserissem na temática, muito genericamente definida, valores, instituições e desenvolvimento. Tivemos cerca de 120 estudos apresentados, propostas apresentadas, 2 foram escolhidas, esta foi uma delas, a outra foi um projeto do professor Alejandro Portes, que irá ser apresentado também este ano. E queria muito brevemente dizer que este estudo, eu acho que representa muito bem o tipo de investigações e de projetos e de ideias que a Fundação vai e está a procurar promover. Por um lado, é um estudo, obviamente, manifestamente interdisciplinar. Esta palavra usa-se muitas vezes com alguma leviandade. Eu penso que claramente podemos usá-la aqui no seu genuíno sentido. Temos aqui pessoas com diferentes formações, com diferentes origens, com diferentes bagagens teóricas, com diferentes instrumentos de pesquisa e que os usam de uma forma articulada para produzir algo que nunca poderia ser produzido se não fosse assim. E esta é uma grande, a meu ver, uma característica do estudo que o torna central e importante e que a Fundação tentará sempre promover, dado que, como sabemos cada vez mais, os próprios objetos de estudo na sociedade portuguesa exigem precisamente este tipo de perspectiva. Em segundo lugar, é um estudo que toca um tema, obviamente, central na nossa vida coletiva, especialmente tendo em conta o que se passou não só em Portugal, mas também em Portugal nos últimos anos. E é também um estudo que tem uma terceira característica importante, que é de ser um estudo com uma natureza prospectiva. Ora bem, não estão aqui adivinhadas ou previstas diferentes maneiras como se vai organizar a economia portuguesa no futuro, mas tem essa componente de perspectiva precisamente porque olha para as condições, deste ponto de vista, sobre várias populações, as condições, os diferentes modelos que estão em cima da mesa e como é que atitudes de autarcas, dos cidadãos em geral e de empresários se configuram em torno desses diferentes cenários e perspectivas. Portanto, estas 3 características, não sei se vamos reunir em todos os estudos da Fundação estas 3 características, mas se conseguirmos uma ou 2 já não é mau, este reúne estas 3. Queria também dar uma última nota. Este é um estudo em relação ao qual o anterior presidente da Fundação, António Barreto, tinha um enorme interesse e tem um enorme interesse. Ele não pode estar aqui hoje, mas eu falei com ele hoje e ele manifesta muita satisfação pelo facto deste estudo ter sido concluído, estar a ser apresentado e estar agora, no fundo, nas mãos de todos para ser discutido e pensado. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Começo naturalmente com os agradecimentos. O primeiro agradecimento vai para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Pedro já referiu, este estudo foi feito no âmbito de um concurso que foi aberto pela Fundação.
E, portanto, os nossos contactos, desde o início, foram com as pessoas que estavam à frente da Fundação. Desde logo o António Barreto, que acarinhou muito este estudo e que eu tenho pena que não possa estar presente aqui. Depois também o próprio Pedro e o Zé Tavares, que tiveram a ocasião de acompanhar e discutir parte dos resultados. Agradecemos também, do ponto de vista da Fundação, um comentário que recebemos muito interessante e que foi muito útil, de um comentário de alguém que nós não sabemos quem é, mas que nos ajudou a rever alguns dos aspectos. E, portanto, o primeiro agradecimento vai para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O segundo agradecimento vai para o Carlos Pimenta, que eu apanhei quando estava de férias na Tasmânia, e que aceitou desde logo este repto, e, portanto, estou-lhe muito agradecido, tanto mais que ele ainda não percebeu uma coisa. É que vão assistir a uma situação relativamente inédita, porque eu vou apresentar um livro e ele vai comentar outro. É porque o estudo, como direi rapidamente, produziu 2 livros, um que é o relatório mais técnico e o outro que é de grande divulgação para o público em geral. E eu vou apresentar, no fundo, é evidente que o conteúdo é basicamente o mesmo, mas eu vou apresentar a economia do futuro, ou seja, o relatório mais técnico, e aquilo que eu enviei, o fecheiro que eu enviei para a Tasmânia, exatamente, é este outro, a economia que queremos. Depois queria também agradecer a presença de todos e, sobretudo, também agradecer publicamente a todos aqueles que responderam ao inquérito. Sem o inquérito nós não podíamos ter realizado este estudo e, portanto, estamos muito agradecidos a todos aqueles que, enquanto cidadãos, enquanto empresários, enquanto autarcas, responderam ao nosso inquérito. E, finalmente, um agradecimento ao Instituto de Ciências Sociais e a todas as pessoas que, de uma forma mais substantiva, como a equipa, ou de uma forma mais operacional, ajudaram a que o projeto tivesse chegado ao fim e que esta sessão se tivesse também realizado, e incluo aqui neste agradecimento os consultores que acompanharam o estudo. A minha apresentação é clássica, vai seguir estes 6 pontos. Por um lado, um rapidíssimo enquadramento, depois identificar os objetivos do estudo, identificar também os principais produtos que resultaram do estudo, expor a metodologia, os 5 passos da metodologia. Vou-me concentrar depois basicamente nos resultados, porque penso que esse é o aspecto essencial que nos traz aqui hoje, e depois irei deixar no último ponto algumas questões para um debate sobre a economia do futuro. Sobretudo o que nós gostaríamos com este trabalho é que a discussão da economia do futuro pudesse agora partir de um outro patamar. Mas o leitor ou os leitores dirão se nós conseguimos contribuir para esse facto ou não. Um rápido enquadramento, já foi dito, este estudo foi o resultado de um concurso lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estão ali os membros da equipa, são membros com formações muito diferentes, nenhum deles economista, como disse o José Luís Cardoso. Nos consultores, sim, aceitámos, convidámos alguns economistas, que apesar de tudo convém ouvi-los e convém tê-los de perto para ver o que é que eles acham daquilo que nós dizemos, mas também aí nem todos são. A Mariana Ricos do Esqueter, Jorge Vala do ICS, a Luísa Schmidt também do ICS, o Nuno Vitorino da empresa Ilha, e o Rui Santos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O projeto foi desenvolvido durante cerca de 2 anos e são esses resultados que nós estamos aqui a apresentar. Os objetivos do estudo são muito claros, eles são 3. Em primeiro lugar, identificar as atitudes de 3 universos, a população, empresários e autarcas, em relação a diferentes opções sobre a economia do futuro. Em segundo lugar, tentar relacionar essas atitudes, por um lado, com agendas alternativas sobre a economia do futuro e, por outro lado, com os valores dos inquiridos. Isto no que diz respeito à população. E, finalmente, um terceiro ponto, que não é propriamente um ponto de recomendações, mas é um ponto em que se identificam várias questões que, do nosso ponto de vista, e tendo em conta os resultados do estudo, são pontos interessantes para serem debatidos sobre a economia do futuro, face às convergências e às divergências que nós encontramos durante a realização do estudo. São, portanto, estes os 3 objetivos do estudo e foi tentando responder a eles que nós desenvolvemos o trabalho durante estes 3 anos. E aqui estão os 3 principais produtos que resultaram do estudo. O primeiro foi
um artigo científico publicado numa revista de natureza científica, da Olivia Bina, e depois temos então os 2 livros. O livro do meio, que é o livro mais, digamos, técnico-científico, que tem mais informação, um bocadinho mais codificado na linguagem, mas sobretudo com fichas que podem ser utilizadas, relacionadas com os vários documentos que foram utilizados e que, portanto, têm um determinado tipo de utilização. E o segundo livro, Que Economia Queremos, que é uma versão mais voltada para o grande público, portanto, com uma linguagem menos técnica, mais acessível, com alguns aspectos novos, e que é aquilo que o Carlos Pimenta irá comentar. E, portanto, aqui eu acho que se pode tirar uma primeira conclusão, é que convém comprar os 2 livros, porque os 2 livros se complementam entre si. A metodologia que nós utilizamos, ou que nós recorremos, tem 5 passos. E o nosso ponto de partida foi este que aqui está. O primeiro passo, o passo 1, consistiu na definição de 3 agendas tipo sobre a economia do futuro. Como é que nós fizemos isso? Nós partimos deste esquema proposto por aquele autor que ali está, o Dreisek, que classifica, enfim, discursos sobre a mudança e também sobre o futuro em torno destas 2 oposições, na vertical e no que diz respeito à natureza das alternativas, na vertical e que no que diz respeito ao distanciamento em relação às condições dominantes num determinado momento. Ele opõe discursos reformistas a discursos radicais e, no que diz respeito à natureza das alternativas, ele opõe aquilo que designa de prosaico a discursos que classifica como imaginativos. E, portanto, o cruzamento destes 2 eixos permite identificar quadrantes, 4 quadrantes, como a própria designação indica, e o trabalho que foi feito, sobretudo pela Olivia Bina, foi exatamente perceber em que medida os discursos sobre a economia do futuro e as agendas tipo sobre a economia do futuro se integram basicamente naqueles 3 quadrantes. Quadrante reformista e prosaico em torno de um discurso geralmente classificado como almost business as usual, é almost porque não é mais do mesmo, apesar de tudo, alguma diferença tem, e que nós traduzimos no contexto do estudo como a agenda da economia do crescimento. Depois, no quadrante reformista e imaginativo, nós temos todo o discurso em torno do greening, que nós traduzimos aqui em termos simples por economia do crescimento verde, que aliás é uma designação hoje muito utilizada, e no quadrante de baixo, simultaneamente radical e imaginativo, integramos todo o conjunto de literatura em torno desta ideia de uma mudança mais profunda, não apenas dos meios, mas das próprias finalidades da economia, e traduzimos essa ideia ou essa agenda pela designação economia do bem-estar. Não preenchemos um quadrante, o quadrante prosaico e radical, porque pensávamos que ele não existia. Mas vamos ver que ele existe. E por isso é que convém ouvir as pessoas. Porque há um resultado que mostra que, dentro dos vários resultados tipo que nós temos, provavelmente teremos que rever esta nossa classificação de partida para colocar ali uma outra agenda que é simultaneamente prosaica e radical, utilizando as designações do Dreisek e depois a aplicação que a Olivia Bina fez dessa classificação. Portanto, o primeiro passo foi definir 3 agendas tipo sobre a economia do futuro. O segundo passo foi lermos com atenção 32 documentos estratégicos, todos eles produzidos já após a crise, isto é, de 2009, entre 2009 e 2013. Todos esses documentos têm em comum falarem sobre o futuro e apresentarem propostas sobre aquilo que consideram ser a evolução desejada da economia. E a partir de uma primeira leitura desses 32 documentos estratégicos, nós fomos classificá-los naquelas categorias que eu apresentei há pouco. 2 documentos, porque não era esse o nosso objetivo, 2 documentos apenas que se inscrevem claramente na agenda da economia do crescimento,
14 documentos que se inscrevem na economia do crescimento verde, 11 documentos que se inscrevem na economia do bem-estar e, como evidentemente muitas das situações são mistas, não correspondem exatamente às agendas tipo que tinham sido definidas, identificámos 5 documentos naquilo que designámos como posição intermédia entre a economia do crescimento verde e a economia do bem-estar. Pusemos aqui apenas estes exemplos. Estes documentos têm uma origem muito diversificada. Nos casos foram produzidos por empresas ou por associações empresariais, noutros casos por ONGs, noutros casos por organismos internacionais, também por governos nacionais, também por académicos, também por think tanks. Portanto, temos uma diversidade enorme de origens desses documentos e isso é muito interessante, sendo que todos eles têm em comum esta mesma preocupação, que é dizer em que sentido é que a economia deve caminhar neste contexto pós-crise. Não é por acaso, apesar de tudo, essa diferenciação está presente, portanto, estas várias origens estão presentes em todas as categorias. Apesar de tudo, não é por acaso que nós escolhemos estes documentos. Na economia do bem-estar nós temos uma representação mais forte de documentos produzidos por think tanks, de tipo diferente. Na economia do crescimento verde nós temos uma presença mais forte de documentos produzidos ou por associações empresariais, por empresas ou por organizações internacionais, e nas posições intermédias muitas vezes temos documentos que são mais académicos e, portanto, como são mais académicos, complicam mais as coisas, como complicam mais as coisas, são mais difíceis de classificar e, portanto, ficam, de certa maneira, entre a economia do crescimento verde e a economia do bem-estar. Mas, portanto, este foi o nosso ponto de partida, classificar estes 32 documentos à luz das várias agendas tipo. O que fizemos de seguida, construímos uma grelha a partir da qual nós fomos ler ou organizar o conteúdo de cada um dos documentos. A grelha é esta que aqui está, tem duas grandes dimensões, finalidades da economia e os domínios de análise da mudança. As finalidades da economia tinham duas subdimensões, os fins últimos, que sociedade queremos, os fins intermédios, que economia queremos, e depois fomos analisar o conteúdo de cada um dos documentos em torno daqueles 7 aspectos. Ambiente e economia, ciência e economia, Estado e economia, mercado e economia, território e economia, sociedade e economia, modelo empresarial e economia. E, portanto, o que nós fizemos foi uma ficha de leitura, essa que está neste livro, mas não no livro de divulgação, porque seria informação muito pesada. Fizemos uma ficha de leitura para cada um dos documentos, em que extraímos desses documentos aquilo que aí se dizia ou defendia para cada uma daquelas subdimensões, sendo que uns cobrem mais dimensões e outros cobrem menos dimensões. Foi isso que fizemos, foi o preenchimento da grelha. Aqui é um exemplo do preenchimento da grelha do ponto de vista das finalidades, separando aquilo que é a economia do crescimento verde do que é a economia do bem-estar. Não vamos aqui ler em pormenor. O que interessa perceber é que, a partir desse preenchimento, nós podemos identificar de forma mais ou menos clara, para cada um destes domínios, os tipos de opções que se contrapunham e que se retiravam desses vários documentos. E, portanto, para cada um destes domínios, fins últimos, fins intermédios, ambiente e economia, ciência e economia, etc., etc., fomos preparar um questionário onde, para cada uma dessas subdimensões, tínhamos sempre várias opções que as pessoas tinham que escolher, sem saber, naturalmente, que as opções que nós colocávamos, umas estavam mais próximas da economia do crescimento, outras mais próximas do crescimento verde, outras mais próximas da economia do bem-estar, e, portanto, as pessoas, ao escolherem uma opção face a outras, estavam-se a aproximar mais ou menos das agendas tipo. E, portanto, essa era a questão fundamental. Portanto, perguntas com diferentes opções de resposta e os inquiridos, ao optarem por uma resposta em detrimento de outras, no fundo, permitiam-nos analisar o grau de adesão dos vários inquiridos a diferentes agendas sobre a economia do futuro.
Como foi referido no início, nós definimos 3 universos-alvo, o que de facto não é vulgar. Comparar a população com empresários e com autarcas, é evidente que os empresários e autarcas também são cidadãos, portanto fazem parte do grupo população. Há aqui um problema, enfim, mas que não interessa até do ponto de vista teórico, é curioso, mas um empresário quando é inquirido ou um autarca quando é inquirido responde enquanto empresário, responde enquanto autarca, embora evidentemente tenha as suas posições como cidadão. Portanto, estes são os 3 universos que nós estudamos. Estão ali o número de inquiridos que representam amostras significativas e que, portanto, nos permitem alguma segurança em relação aos dados, aos resultados que iremos apresentar. Os resultados estão organizados a apresentação dos resultados está organizada, não o disse há pouco, está organizada em 3 conjuntos. Primeiro fomos comparar os 3 grupos de inquiridos, isto é, no pressuposto de que os grupos eram homogéneos, fomos identificar, tentar perceber o que aproximava e o que separava esses vários grupos. A seguir, e será o segundo momento da apresentação de resultados, fomos ver em que medida os diferentes valores no inquérito à população se associavam a diferentes finalidades da economia ou à valorização de diferentes opções quanto à finalidade da economia e, finalmente, em terceiro lugar, fomos analisar as diferenças, as clivagens, as convergências e divergências dentro de cada um dos grupos. Portanto, são esses 3 elementos, esses 3 passos que eu irei apresentar de forma relativamente simples e sintética. Comecemos então pelo primeiro, comparando os 3 grupos como se os 3 grupos fossem homogéneos. O que é que aproxima e o que é que separa os 3 grupos? Um parêntese apenas para dizer que, infelizmente, não há estudos deste tipo em Portugal para períodos anteriores, e, portanto, nós não podemos comparar. E também não há estudos deste tipo para outros países. Portanto, ou seja, nós não podemos comparar nem transversalmente com outros países, nem longitudinalmente com aquilo que terão sido as opiniões dos portugueses em anos anteriores. Essa é uma limitação, a que se junta uma outra. Nós vivemos um contexto de crise e, portanto, as respostas das pessoas, dos empresários, dos autarcas, refletem necessariamente esse contexto de crise. Até onde não o sabemos. De qualquer maneira, é um ponto de partida e no futuro outros estudos poderão ser comparados com este e poderão retirar ou esclarecer alguns aspectos que neste momento não são claros para nós. Comparação então entre os 3 grupos de inquiridos, quais são as convergências mais significativas e as divergências mais significativas entre eles, repito, considerados no seu conjunto, isto é, como se eles fossem homogéneos. Estas são as convergências mais significativas. Em primeiro lugar, a convicção generalizada da economia tem de mudar. E aqui houve uma surpresa que ultrapassou talvez um pouco aquilo que nós pensaríamos, porque se é verdade que nós esperávamos que uma percentagem muito significativa de inquiridos afirmasse que era necessário que a economia mudasse ou mudasse alguma coisa, a expressão que esse resultado alcançou ultrapassou em muito aquilo que nós esperaríamos. Isto é, pelo menos no que se refere àquilo que as pessoas dizem, porque nós também sabemos que nem sempre aquilo que as pessoas dizem é realmente aquilo que pensam, mas pelo menos em relação àquilo que as pessoas dizem, há uma convicção generalizada de que a economia tem de mudar. E nessa mudança há 3 elementos a quem os inquiridos atribuem um papel particular para a sua concretização. O papel da ciência, o papel das PMEs e o papel da qualificação dos recursos humanos. E aqui, ao contrário, em comentário meu, aqui, ao contrário do resultado anterior que nos surpreendeu pela positiva, nós vemos que, apesar das pessoas, da esmagadora maioria dos inquiridos, dizerem que a economia tem que mudar bastante, os motores da mudança são relativamente convencionais. Quer dizer, esta é a ideia clássica de progresso, mais ciência, recursos humanos mais qualificados e depois esta componente sempre interessante das pequenas e médias empresas,
interessante pelo recurso, pela forma como são referidas e interessante também pela forma como, por exemplo, o papel das grandes empresas aqui aparece muito reduzido. Por outro lado, uma outra convergência muito significativa é esta ideia de que é necessário limitar a exploração de recursos finitos. Um discurso politicamente correto, talvez, mas a verdade é que esta resposta é muito expressiva nos três grupos e também a defesa de que no futuro deveríamos trabalhar menos e poupar mais. Também não deixa de ser curioso, em parte tem a ver com o contexto de crise, em parte tem a ver também com aspirações que as pessoas têm do ponto de vista da qualidade de vida. Depois fazíamos uma série de perguntas que podemos designar como sacrifícios, isto é, eram apresentadas propostas que tinham um custo sempre para as pessoas. E é interessante perceber quais são os sacrifícios genericamente mais aceitos e quais são os sacrifícios genericamente menos aceitos. O sacrifício genericamente mais aceito é aquele que está ali referido. Valorizar mais os produtos locais, mesmo que isso implique preços mais elevados. Isto é interessante porquê? Por duas razões. Uma, porque isso compreende-se, dado o contexto de crise em que nós vivemos, tudo o que significa preços mais elevados, em geral, é rejeitado. Mesmo teoricamente as pessoas defendam uma certa posição, se diz, mas se para isso for necessário aumentar os preços, então as pessoas dizem não queremos. Ora, aqui há uma exceção que é curiosa e que merece atenção, que é esta ideia de que vale a pena apostar, valorizar mais nos produtos locais, mesmo que isso implique preços mais elevados. Este é um sacrifício genericamente aceito, socialmente aceito. No polo oposto, há três sacrifícios que são genericamente rejeitados. Mas depois vamos ver mais à frente que nos três universos há subgrupos que defendem o oposto. E é muito interessante perceber quem são. Mas em termos genéricos, estes três sacrifícios são os sacrifícios genericamente mais rejeitados. Produzir mais com menos recursos, se isso implicar preços mais elevados, não querem, as pessoas não querem. Conseguir exportar mais, se isso for feito à custa da diminuição de salários, a maior parte das pessoas também não quer. E conseguir atrair mais investimento estrangeiro, se isso implicar também diminuir salários. Estes três aspectos, estes três, digamos, sacrifícios, produzir com menos recursos, exportar mais investimento estrangeiro, mas com aqueles custos, são globalmente recusados por uma percentagem muito relativa dos três universos. Repito, vamos ver à frente que este é um dos elementos depois que mais divide internamente cada um dos universos inquiridos. Bom, temos aqui a representação gráfica, não vale a pena estar a ver com atenção, mas vejam como realmente é muito expressiva a percentagem de pessoas que diz que a economia deve ser diferente da atual ou mesmo completamente diferente da atual. E vejam do polo oposto, esta cor mais escura é a escura da população, que quem tem uma posição mais, digamos, conservadora é a população, mais que os empresários e mais que os autarcas. Esta é a informação, o gráfico que mostra, que confirma aquilo que eu disse há pouco, que é a grande percentagem de inquiridos, que valoriza a ciência, considerando que a ciência é a base da economia do futuro, ou a ciência é importante para um número crescente de empresas. E mais uma vez vejam que é a população quem tem também um papel mais conservador em relação ou pelo menos uma menor crença no papel da ciência. E em relação ao papel das PME, também podem ver como ele alcança um papel, ou é-lhe atribuído um papel muito importante pelos três grupos, sempre mais de metade dos inquiridos, sendo que, isso é interessante, entre os empresários, a ideia de dar maior importância às empresas privadas é referida também por muitos, e entre a população, dar maior importância às organizações de solidariedade social e nacionalizar setores fundamentais da economia, embora minoritários, têm também pesos relativamente secundários. Divergências mais significativas,
geram-se sobretudo em torno destas três questões. As finalidades da economia, afinal, para que é que serve a economia? O papel do Estado na economia, sobretudo o papel do Estado da economia na construção de uma nova economia e os sacrifícios fraturantes, isto é, os sacrifícios que são aceitos por uns grupos, mas são rejeitados por outros. Finalidades da economia, a grande diferença, e como veremos, vê-se muito bem ao longo do livro, essa é uma clivagem permanente. A população considera que o objetivo fundamental da economia é a criação de emprego, porque essa é a grande preocupação das pessoas, sobretudo no contexto em que nós vivemos, e pelo contrário, os empresários e os autarcas consideram que o objetivo fundamental da economia é garantir a qualidade de vida dos cidadãos. E vamos ver como em torno desta diferença, que pode parecer uma diferença relativamente secundária, se escondem muitas outras, ou seja, estas refletem outras mais profundas que tendem a cavar divergências entre os grupos e depois dentro de cada um dos grupos. Uma leitura rápida sobre os outros elementos permite perceber que a ideia do lucro como finalidade da economia apenas é expressiva, o que é natural entre os empresários, e que são, sobretudo, os autarcas, aqueles que são mais sensíveis à economia como forma de diminuir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, aqui, no que diz respeito às finalidades da economia, temos, de facto, divergências significativas. Também em relação ao papel do Estado, temos divergências interessantes e significativas. Se nós começarmos por olhar para a população, para esta cor mais escura, nós vemos, por um lado, talvez o grupo, o universo, que se distribui de forma mais equilibrada pelas várias hipóteses colocadas, relembro hipóteses alternativas, mas, apesar de tudo, são aqueles que mais insistem nesta ideia de que o papel fundamental do Estado na construção da economia é assegurar que as empresas cumprem a lei. Um aspecto interessante que é particularmente marcado dentro do grupo da população. Pelo contrário, se nós olharmos para os empresários, e isso não é surpresa nenhuma, o valor mais elevado prende-se com esta ideia de que o papel primordial do Estado é garantir que as empresas possam desenvolver livremente as suas atividades. E, finalmente, se nós olharmos para os autarcas, vemos que, mais do que qualquer outro grupo, os autarcas inquiridos, enfim, mas uma amostra significativa, consideram que o grande papel do Estado é definir prioridades económicas para o conjunto do país e apostam também, o que é natural, no seu próprio papel, reforço do papel das câmaras, no seu próprio papel como entidades que podem favorecer a dinamização económica. E, finalmente, ainda dentro destes resultados, os sacrifícios fraturantes, isto é, os sacrifícios que são aceitos por uns grupos e são completamente rejeitados por outros. E, mais uma vez, temos a questão da crise e da reação das pessoas à crise. Estes são os dois elementos que mais fraturam, que mais separam os dois grupos. Depender menos de subsídios às empresas, mesmo que isso implique preços mais elevados, que têm um apoio bastante grande entre empresários e autarcas, é completamente recusado pela população, preços mais elevados, não é? E produzir com menos impactos negativos para o ambiente, mesmo que isso implique preços mais elevados, tem também um apoio muito grande de empresários e de autarcas, tem uma rejeição muito grande do ponto de vista da população. Um terceiro comentário rápido, um outro comentário rápido que eu queria fazer tem a ver com a forma como os valores a que as pessoas se associam podem relacionar-se de forma distinta com as finalidades que essas mesmas pessoas atribuem à economia. Há uma teoria bem conhecida do Engelhardt que define valores materiais, natureza materialista e natureza pós-materialista. Nós consideramos estes quatro
Valores materialistas, manter a ordem no país, combater o aumento de preços, manter um nível elevado de crescimento económico, garantir forças armadas fortes para a defesa do país. São perguntas, valores que costumam ser utilizados neste tipo de estudos. E como valores pós-materialistas temos estes 4 que se prendem mais com questões de participação, de liberdade de expressão e de qualidade estética. E é interessante verificar, reparem que o triângulo são as finalidades da economia, os quadrados são valores pós-materialistas e as bolas são valores materialistas. É curioso verificar que temos aqui um primeiro conjunto, onde a finalidade da economia emprego está associada a pessoas que defendem valores materialistas. Mais uma vez, temos a questão que vimos há pouco e que não pode ser desligada do contexto de crise em que nós vivemos hoje e da forma como esse contexto de crise afeta sobretudo pessoas com condições menos favoráveis do ponto de vista material. E, do outro lado, onde temos estas 2 finalidades da economia, a diminuição das desigualdades e a qualidade de vida, que está mais associada a valores pós-materialistas. Isto é, as pessoas que dizem que a economia tem como grande finalidade diminuir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida, são pessoas que se caracterizam por ter valores pós-materialistas. E, no entanto, para mostrar que as coisas nunca são dicotómicas e simples, surge aqui este valor materialista e elevado crescimento económico. Ora, este levanta o problema que eu referi há pouco, que é muito interessante e que eu acho que merece aprofundamento e discussão futura, que é esta espécie de disjunção entre quem se preocupa com a criação de emprego e quem se preocupa com a melhoria do crescimento económico. Aparentemente não são o mesmo tipo de pessoas e não se lhe associam os mesmos valores. Mais uma vez, é relativamente fácil de perceber porquê, apesar de tudo, esta divergência ou esta disjunção parece ser bem maior do que aquilo que nós esperaríamos. E entramos agora no último tipo de análise que nós fizemos, que foi tentar identificar as clivagens dentro de cada um dos universos. É verdade que é interessante comparar os universos, mas os universos, a população, os empresários, os autarcas, não são homogéneos. Portanto, nós temos que olhar para dentro de cada um desses universos e tentar perceber o que os separa. Bom, esta representação gráfica não é fácil, o próprio nome não é fácil, chamam-se dendrogramas, que é difícil dizer, mas eu explico-vos muito rapidamente como é que eles se leem, porque penso que a partir daí a leitura é intuitiva. No fundo, o processo metodológico, o que é que faz? Vai unir os vários inquiridos, vai sucessivamente unir os vários indivíduos em função da semelhança das suas respostas. Une os 2 mais semelhantes, depois os outros mais semelhantes, e vai agregando em função dessas semelhanças, fazendo subgrupos, depois grupos maiores, até estarem todos unidos. Este dendrograma, ou esta árvore, permite-nos ler este processo ao contrário. Isto é, não do ponto de vista da agregação, mas do ponto de vista daquilo que divide para os principais subgrupos. E, portanto, isso significa que estes dendogramas, vou apresentar um para a população, outro para os empresários, outro para os autarcas, nos permitem ver o que é que separa mais cada um destes grupos, ou os elementos de cada um destes grupos. Ora, se nós lermos este gráfico de cima para baixo, não é? Nós vemos que a grande divisão, a grande separação dentro do grupo população é entre aqueles que têm uma ideia sobre o futuro e aqueles que não têm qualquer ideia sobre o futuro. Isto é, aqueles que, quando se perguntam questões concretas sobre o futuro, respondem sistematicamente não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E, portanto, esta é a primeira clivagem. Estes que não sabem, não respondem, estes que não têm qualquer ideia sobre o futuro, correspondem, apesar de tudo, a 9,2% dos inquiridos, e é fácil perceber, é fácil intuir, e é essa a conclusão que nós chegamos, que as pessoas que estão incluídas neste grupo têm um perfil sociológico claríssimo. São pessoas idosas, sobretudo mulheres,
com um nível educacional muito baixo, com níveis de rendimento muito baixos. Todos estes têm em comum terem alguma ideia sobre o futuro que desejam. Mas, olhando depois para esse conjunto, e continuando a ler de cima para baixo, nós percebemos que este grupo, por sua vez, vai ter esta grande divisão. E esta grande divisão centra-se em torno da posição que os inquiridos têm sobre estas questões. Há aqueles que defendem menos dependência da banca, menos impacto no ambiente, menos apoio às empresas, mais produtos locais, menos consumo de recursos e que são a favor da proibição da baixa de salários. Portanto, pessoas mais voltadas para uma ótica de mercado, mais preocupadas com questões ambientais, mais também valorizadoras do nível local. E há os outros que rejeitam tudo. Não querem menos dependência da banca, não querem menos impacto no ambiente, não querem menos apoio às empresas, não querem mais produtos locais, não querem menos consumo de recursos, não são a favor de se proibir baixa de salários. Ou seja, este grupo, que se separa deste outro, que nós designamos aqui por Economia Nacional Apoiada, são pessoas que, no fundo, não têm tanto uma ideia do futuro que querem, têm uma ideia daquilo que não querem, porque isso lhes dificulta ou piora ainda mais a sua qualidade de vida. Este grupo é um grupo que se insere claramente no crescimento económico e que olha para o futuro como uma espécie de regresso do futuro que estava anunciado antes da crise e que aparentemente nós não vamos ter. É esse o desejo destas pessoas, portanto tem claramente um modelo de crescimento económico, que é o modelo de crescimento antes da crise, e também é relativamente fácil perceber o perfil social destas pessoas. Não têm um perfil tão baixo como estas, têm em comum o facto de serem sobretudo mulheres, mas são pessoas que têm níveis médios baixos de educação, de escolaridade, de idade, etc, etc. Isto é, é mais complicado do que isso, mas se nós estratificássemos os grupos sociais, este é claramente o mais baixo, este é o médio baixo. E depois temos este conjunto, este sim, sabe perfeitamente, ou aparenta saber, de forma muito clara, qual o tipo de economia que pretendem para o futuro. E este grupo vai se dividir em torno desta questão, que, como vamos ver, divide muito dentro de cada um dos grupos que nós estudamos. Mais investimento estrangeiro e mais exportações com baixas de salários. Aqueles que dizem que sim, se isso for necessário é isso que tem que ser feito, porque o objetivo é crescermos a partir das exportações e do investimento estrangeiro, e portanto é um grupo com uma visão mais liberal, e outros que, tendo preocupações de mercado, tendo preocupações ambientais e tendo preocupações de valorização local, defendem um modelo económico que não passa pela baixa de salários, a que nós chamamos aqui localismo sociológico. Ora, mais uma vez, o perfil social das pessoas que se integram nestes grupos é relativamente claro. Este localismo sociológico é talvez até o mais definido com este. Este localismo sociológico é tipicamente o grupo dos jovens urbanos qualificados. Aliás, é interessante ver que nestes dois grupos predominam mulheres, nestes dois grupos predominam homens. Porquê? É uma questão a ver. Quer dizer, a leitura imediata seria os homens têm uma ideia mais clara do futuro que querem do que as mulheres. Penso que é mais complicado do que isso. Apesar de tudo, essa diferença existe. E, portanto, temos um perfil social muito claro em que aqui no liberalismo económico local, aquilo que caracteriza não é tanto um perfil social como nos outros três casos, mas mais o posicionamento ideológico. Isto é, o que tem em comum a maior parte das pessoas que estão integradas neste grupo é o facto de serem pessoas que se autoclassificam como sendo de centro-direita. Portanto, vemos que há uma lógica que é perceptível na própria forma como as pessoas aderem a diferentes agendas e como o modo como essa adesão traduz perfis sociais distintos. Para ir mais rápido, que me interessa depois apresentar mais a síntese final,
fizemos o mesmo exercício para os empresários e aquilo que mais divide os empresários é, mais uma vez, esta questão: mais investimento estrangeiro e exportações com baixa de salários, sim ou não? Ou seja, vejam que a clivagem entre os empresários corresponde a esta clivagem, não é? Não está aqui, mas está sobretudo aqui. Essa é, portanto, a grande clivagem. A partir dessa clivagem, depois há outros elementos que permitem identificar estes 4 grupos que estão aqui localizados. Vale a pena referir, não os vou caracterizar agora, vale a pena referir que, ao contrário dos grupos da população que correspondem a perfis sociais muito claros, nós não podemos dizer que haja tipos de empresas ou de empresários claramente associados a cada um dos grupos, com 2 pequenas exceções. E mesmo aí não é muito claro. As empresas de consultoria, aqueles que trabalham em regime liberal, etc., tendem a integrar este grupo, e as pequenas e médias empresas estão muito sobre-representadas neste grupo. Mas, na verdade, não há uma ligação clara, como há na população, entre as respostas e o perfil das empresas. E, finalmente, os resultados em relação aos autarcas, que é muito distinto dos anteriores, e compreende-se porquê, porque o seu papel também é bastante distinto e é particular. No caso dos autarcas, o grande contraste que permite autonomizar aqui um grupo muito pequeno são aqueles que, quase que diria, que não têm discurso politicamente correto, isto é, não se preocupam com a questão do ambiente, não se preocupam com a produção local, e estes municípios que aqui estão têm um perfil comum. Esse perfil é serem municípios muito pequenos. E, portanto, percebe-se que para municípios muito pequenos, tudo o que pareça um entrave às pouquíssimas possibilidades que têm de sobrevivência ou de melhoria económica é rejeitado. Este é o grupo dominante, aqueles que se preocupam com questões ambientais, aqueles que valorizam a produção local, e dentro deles depois temos 2 grandes conjuntos, um conjunto de autarquias com uma orientação mais social e que dá uma grande importância ou ao papel do Estado ou ao papel das próprias autarquias, e depois temos um outro grupo com uma orientação mais de Estado, mais de mercado, desculpem, onde, mais uma vez, internamente, a grande clivagem é esta ideia: mais investimentos estrangeiros e exportações com baixa de salários, sim ou não. Isto permite-nos, então, chegar a esta síntese, é ela talvez o aspecto mais interessante, para, a partir daqui, discutirmos um pouco a economia do futuro. O que este gráfico faz é, com base naqueles 2 eixos do Dreisig que eu apresentei no início, colocar os resultados dos vários grupos relativos aos autarcas, aos empresários e à população. Portanto, isso permite-nos uma visão de conjunto. Isso permite-nos dizer o quê? Primeiro, este grupo, que nós designamos por sobrevivência, ou seja, 17% dos empresários, que é um número curioso, quase 9% dos autarcas e cerca de 9% da população, este grupo não tem ou não revelou qualquer ideia sobre o futuro. Nenhuma. Depois temos um outro grupo, a que nós chamamos de recuperação, que tem 2 subgrupos das autarquias e um grupo da população e, curiosamente, nenhum dos empresários. E este grupo de recuperação integra as pessoas, como eu referi há pouco, que acham que o futuro deveria ser aquilo que estava anunciado que iria ser antes da crise. Portanto, é uma ideia clara de recuperação, sendo que, enquanto que do lado da população trata-se mesmo de voltar atrás e concretizar aquilo que estava anunciado, ou teoricamente anunciado, no caso dos autarcas, o discurso é um pouco diferente, não é mais do mesmo, é voltar ao mesmo modelo económico, mas com mais equidade social e com mais equidade territorial.
Portanto, estes não têm qualquer visão sobre o futuro, estes não têm uma ideia do futuro diferente daquilo que era o futuro pensado antes da crise. São estes 3 grupos que interessa pensar e perceber o que é que eles significam e em que medida eles podem ser atores de mudança. Comecemos por este grande grupo. É o grupo mais heterogéneo, não é por acaso que ele se distribui desta forma, estando acima e abaixo desta linha que faz a diferença, e neste grupo vejam que nós temos tanto empresários como população, empresários aqui, população e autarcas. Isto é, os 3 universos estão aqui bem representados naquilo que são várias variantes do discurso sobre o crescimento verde. Nos casos com uma visão mais liberal, noutros casos com uma visão mais local, no sentido em que associam muito a produção local à globalização dessa produção, mas não deixa de ser interessante verificar que a agenda do crescimento verde, de uma forma mais clara ou menos clara, tem uma presença muito forte nos três grupos inquiridos. Este grupo é um grupo que existe apenas nos autarcas. E é um grupo, não sei se lembram, desculpem ir atrás, não quero demorar muito tempo, mas só para tornar mais claro. Provavelmente estão neste quadrante em branco. Porque tem um discurso, digamos, radical, mas prosaico, no sentido em que não é um futuro verdadeiramente diferente, é um futuro em que a diferença resulta do facto de podermos continuar a fazer o mesmo com a presença do Estado e com uma presença também mais forte das autarquias. Portanto, há uma ideia clara de agenda sobre o futuro, mas essa agenda é uma agenda que altera o passado, não tanto pelo modelo económico em si, mas sobretudo pela forma como o Estado e as autarquias intervêm nesse mundo. E depois há desculpem, isto é muito sensível. Depois há este último grupo, o grupo de economia de bem-estar, que tem uma expressão maior do que aquilo que nós pensávamos, mais sensível às questões sociais, mais sensível às questões económicas, e onde a ideia de economia se cruza claramente com essas 2 dimensões, ambiental e social. Este grupo tem uma coisa que não deixa de ser um pouco enigmática, que tem um peso relativamente importante, um peso igualmente importante entre a população e entre os empresários, quase 30%, mas não há nenhum grupo de autarcas localizado neste grupo. Este gráfico é, no fundo, uma espécie de síntese daquilo que são os resultados do nosso trabalho e penso que são um ponto de partida interessante para perceber aquilo que poderá ser feito em termos de economia do futuro. E aqui termino, não vou desenvolver, o livro termina com 9 questões para um debate sobre a economia do futuro. Eu identifiquei aqui estas 5. A ideia, no fundo, é simples. No fundo, o que nós gostamos de dizer, esse é o papel dos filósofos, é colocar as boas questões. Nós tentamos colocar as boas questões para encontrarmos as boas respostas. E se nós soubermos responder a estas perguntas, talvez se possa melhor, de uma forma coletiva, construir uma agenda de futuro ou uma economia de futuro que tenha verdadeiramente futuro. Muito obrigado a todos. Boa tarde, parabéns aos autores, muito obrigado à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao ICS por me convidarem. Eu li com muito cuidado o texto que imprimi e que anotei e francamente aprendi bastante coisas. Não tenho a certeza, para já porque não sou sociólogo, não tenho as ferramentas que o João Ferrão e toda a sua equipa têm de análise da opinião, mas vou dar a reação de um leitor que aprendeu bastante e gostou muito do trabalho.
Aqui alguns no livro diz que este estudo analisa opiniões e não comportamentos. E é um facto, e eu acho que as opiniões são importantes, pois permitem as estratégias de motivação e de busca de adesão das pessoas através de estratégias de comunicação. E se nós vivemos numa democracia e queremos mudar comportamentos, queremos levar as pessoas a superarem-se, sobretudo em momentos difíceis, é óbvio que é preciso saber qual é o universo das pessoas e o que é que as pessoas pensam. E, portanto, eu acho que isto está muito bem feito, não sendo capaz de criticar sociologicamente nem as metodologias, se os universos foram bem trabalhados, se são essas as ferramentas certas, tenho a certeza que os autores, pela sua qualidade, o fizeram bem. Gostei muito de ler. Mas há aqui 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer e que me criaram dúvidas a ler. Há aqui alguns no texto, uma caixa da Luísa Schmidt, que por acaso correspondia a uma nota que eu tinha escrito e que vou encontrar, escrito melhor, dito por ela, do que o que eu tinha aqui escrito, que é que a crise distorce claramente porque encurta os horizontes temporais, porque faz um afunilamento, ela diz isto muito bem aqui, e portanto, é algo que temos que tomar em conta devidamente. E isto é sobretudo visível no grupo da população. Uma reação bastante conservadora e depois, muito curiosamente, está descrito depois na página 44, em relação aos jovens, nos valores materialistas, já a importância atribuída ao crescimento económico, ao contrário do que seria de esperar, é maior nos mais novos e aumenta com a escolaridade e com o nível de rendimento. E aqui leva-me um comentário, talvez que não fosse desplicente, será que isto tem a ver com o nível de imigração desta classe etária? Ou seja, aqui o livro aponta que 2 coisas, ou 3, que são contrassenso do que estávamos à espera, e o texto diz, no caso dos valores materialistas, verifica-se 2 deles seguem o padrão teoricamente esperado, manutenção da ordem e existência de forças armadas fortes. Já a importância atribuída ao crescimento económico, ao contrário do que seria de esperar, é maior nos mais novos e aumenta com a escolaridade e com o nível de rendimento. Ou seja, as pessoas que teoricamente seriam mais afoitas, que seriam mais aventureiras, que seriam mais da nova sociedade, têm reflexos de defesa. E isso está aqui escrito, está aqui dito bem. Outra coisa, em relação ao ambiente, essa também fiquei surpreendido, foi o que aqui diz também, que são os mais velhos e com menos rendimento, que têm um perfil que querem defender a paisagem e o ambiente, num perfil ruralista de regresso ao passado, mais coerente com orientações materialistas do que pós-materialistas. Este resultado eu não estava à espera e também foi interessante ver, assim como também com alguma tristeza havia escrito aqui alguns que as questões da eficiência energética e do bom uso da energia não são importantes para a maioria dos portugueses. O que também não deixa de ser estranho, atendendo a que as pessoas é um fator importante da sua balança de pagamentos diária e cotidiana, mas está aqui escrito. Depois, há 2 ou 3 coisas básicas. Será que as pessoas têm os elementos todos? O que elas respondem é o que elas sentem. E vocês trabalham magnificamente as respostas das pessoas. Eu faço uma pergunta que me ocorre. Será que as pessoas têm a informação, sobretudo a nível da população, para responder bem a estas perguntas? Estou-me a lembrar do que o Steve Jobs dizia, que era, não perguntem a um consumidor o que ele quer, porque ele não sabe, a gente é que vai dizer o que é que ele quer. E foi. Ele criou-nos necessidades que nós não sabíamos que criávamos. E isto tem a ver, por exemplo, naquele gráfico entre o crescimento económico e o emprego. O que é que se verifica hoje em dia? Verifica-se que as empresas que estão a criar mais valor económico não têm emprego. Não têm emprego. Os últimos casos de grandes empresas que foram para a Bolsa com valorizações bolsistas de milhares de milhões de dólares, algumas delas têm menos de 100 pessoas. Há um corte que hoje está a verificar entre a criação de valor económico, a valorização bolsista, o lucro, a rentabilidade a TIR dos investimentos e o número de pessoas que lá trabalham. E esse corte hoje existe. E esse corte, não sei, ali aparecem um grupo a querer o crescimento económico e outro a valorizar o emprego. Mas há aqui
algo que na pergunta que eu não sei e isso é um verdadeiro problema na construção de uma economia de futuro, sobretudo para um país como Portugal. É que nós estamos cada vez mais com soluções, seja pela introdução já nem falo de inteligência artificial, mas da informática e da capacidade de processamento de informação, da robótica, etc., que permitem criar muito valor, produzir muito, responder a muitas necessidades sem criação de emprego. E isso, para mim, é das coisas mais claras e que não está abordado neste livro. E não está abordado nas perguntas, nem nas respostas sequer dos empresários, embora ainda está muito. A outra coisa, agora analisando as questões que as pessoas valorizam mais. PMEs. É ótimo, porque são os grandes criadores de emprego. E percebe-se, sendo o emprego uma defesa, que as PMEs são muito valorizadas. Agora, numa economia de futuro, vou dar 2 exemplos portugueses de valorização e de criação económica de valor e de globalização de PMEs completamente diferentes. Uma, através de uma atitude proativa e dinâmica, mas mais tradicional, a do calçado, pronto. E outra, através de uma utilização da informática, a da Farfetch. Enquanto no calçado, isso não sei como meter num inquérito destes, mas dizer, só as PMEs por si não resolvem nada. Há PMEs que não têm saída, porque não evoluem tecnologicamente, porque não têm know-how, porque não têm metodologias de gestão. São PMEs familiares, que têm muito valor, mas numa economia que está a passar por uma mutação tecnológica brutal, uma globalização de mercados, etc., só dizer que a PME é um elemento da economia de futuro é curto. Como é que essa PME, ou como é que as pessoas veem, nomeadamente aqueles que têm mais informação, sejam porque são mais jovens e com maiores níveis de formação, seja porque são empresários, como é que eles veem a PME numa economia de futuro? Isso é uma pergunta interessante. E eu estou a dar 2 respostas diferentes. No caso do calçado, foi a Associação do Calçado, que tem 20 anos de planos estratégicos, uma coisa tradicional, que investiu na qualificação dos recursos humanos, que investiu no design, que investiu na entrada dos mercados, que teve um grande apoio do Estado, que continua a ter, que os leva à escola, às feiras de Milão e às feiras do mundo inteiro. Portanto, uma coisa clara de continuidade das estratégias económicas do passado e que resultou. E que resultou num valor muito simples. O par de calçados português hoje só está abaixo do italiano em termos de... Está nos 29 ou 30 euros por par de sapatos, só os italianos é que é mais. Portanto, claramente, uma estratégia tradicional que resultou. Portanto, a PME está bem respondida. Ou a Farfetch, o neto de um homem que fazia sapatos em pequena escala, não é? E que, através de uma app, através etc., é capaz de viabilizar a colocação nos mercados internacionais de pequenas produção de série de pequenas empresas do Norte. Portanto, isto é uma coisa. Depois, a segunda coisa que as pessoas dizem, e é muito engraçado, é a ciência. Mas depois o livro diz, alguns, uma coisa que eu não estava à espera, mas que também não é de todo tonto. É que quem mais acredita que a ciência vai ser o grande futuro são os autarcas dos municípios mais pequenos. Eu li o livro com cuidado, e isso é muito giro. Ou seja, quem está mais longe das universidades é quem acredita mais nelas. E é sobretudo giro, porque embora toda a gente diga que acredita na ciência, isso não tem nada a ver com os índices da presença de doutorados, de patentes, de não sei quê, no tecido empresarial. Não tem. Portanto, está aqui outra coisa a ver com cuidado, porque senão a gente fica todos contentes, porque toda a gente gosta da ciência e do conhecimento científico, e depois há aqui qualquer coisa. Depois, como eu digo, eu acho este trabalho fantástico e dou os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao João e toda a equipa. Levantou-me a mim mais... Para mim, aprendi muito. E por outro lado, levanta-me questões que eu de todo não tinha antes de começar a ler o livro. E vale a pena ler o livro, porque ler só... Eu comecei por ler as 2 páginas de resumo para a imprensa. E depois é que descobri que isto era muito mais rico e muito mais complexo à medida que se lê. Na questão... Vamos ver, olhando para os 3 valores, para os 3 universos,
aquele que mais me lançou de questões e que acho que é o mais rico é o da população. Os autarcas mais ou menos reproduzem aquilo que a gente estava à espera e vê-se ali para já reproduzem a matriz ideológica. Os mais do PSD e CDS dizem que era mais liberalização, internacionalização, aceitam baixar salários, etc. A gente estava à espera de uma resposta desta. Os mais do PC e CD dizem que pronto, está ali, querem um regresso ao passado e à lógica do passado. Aí não me alterou. Já nos empresários, talvez reflita o universo empresarial português, sobretudo de PMEs mais clássicas. Porque há de tudo. Há os mais internacionais, mais para a Frontex, há os mais conservadores, há de tudo. A população é que é muito engraçado. E eu acho que aquilo que disse há bocado sobre a atitude dos mais jovens com maiores níveis de formação académica e, portanto, que são os maiores agentes de mudança, talvez fosse bom explorar um bocadinho mais as atitudes deles e o pensamento deles. Ir um bocadinho mais fundo. É a minha reação, porque que as senhoras do Norte e de maior idade e com menos rendimento têm uma atitude mais conservadora e mais reativa e respondem, isso a gente já estava à espera. O que eu não estava à espera era da resposta dos jovens com maior nível de formação e maior rendimento. Portanto, aí gostaria portanto, numa pista para trabalho. Aliás, o trabalho termina quase a perguntar-se se aqui há alguma, entre os valores, os materialistas e pós-materialistas também, globalmente não é muito diferente daquilo que eu estaria à espera, mas há aqui uma frase no fim do livro, na página 111, que diz, no que diz respeito aos valores, o resultado mais surpreendente foi, sem dúvida, a ausência de uma relação mais significativa entre orientações valorativas e opções face à economia do futuro no que se refere ao universo da população. Esta relação é estruturalmente baixa ou resulta dos modelos de análise utilizados? É uma questão com que eu fiquei, porque me surpreendeu. Surpreendeu-me, foi. Será necessário recorrer a novas abordagens sobre a relação entre valores individuais e sociais e objetivos societários, utilizando, por exemplo, modelos que contemplem um leque mais diferenciado de valores ou novas variáveis relativas a fatores que poderão influenciar as atitudes e opiniões sobre as economias do presente e do futuro, como a exposição aos mídia ou tipo de participação cívica. E aqui devo dizer que há uma coisa que me surpreendeu nestas respostas todas. O baixíssima estima que as pessoas têm pelas ONGs, incluindo as organizações de solidariedade social. Para mim, que estou associativo desde que me conheço, e que já passei por tudo, estudantes, sindicatos, ONGs, etc., e continuo a participar e tenho toda a minha vida dedicado o meu tempo ao associativismo, foi com alguma tristeza que senti de repente que isto não era valorizado pela sociedade. O nível de respostas sobre a valorização das ONGs, incluindo no questão da solidariedade social, quando nós sabemos até que objetivamente isto não é verdade, porque se não tivessem sido as organizações múltiplas de buffer, de amortecimento da crise, os efeitos da crise teriam sido muito maiores, se tivessem sido só o Estado com a sua resposta a fazer. E, no entanto, isso é muito pouco valorizado. Será que a pergunta foi bem feita? Desculpe lá estar aqui uma pessoa da sociedade civil a perguntar, porque achei tão baixinho, abaixo de 10%, across the board, entre autarcas, empresários e população em geral, velhos e novos, ricos e pobres, menos formados e mais formados. Ninguém quer saber das ONGs, ninguém quer saber do tecido social, que é uma coisa que mantém a coesão da sociedade portuguesa e do território, que a pergunta é mesmo assim? As pessoas olham só para Estado, empresas, autarquias, portanto para aquilo que é formal na ordem constitucional e desvalorizam a riqueza daquilo que podem fazer em conjunto, desde a associação desportiva à associação à misericórdia, desde da associação de estudantes ao sindicato, etc. E os sindicatos também parecem muito maltratados aqui, mas isso pode-se dizer que é o sinal do tempo, que já o Alain Touraine falava nisso antes, há uns anos, etc, etc. Ok, mas que se desvalorize tanto a parte das ONGs e das associações sociais. Eu fazia uma pergunta, será que se perguntou bem? Será que isto não aparece numa leque de opções, se calhar que não devia aparecer assim, porque automaticamente vai ser
relegado, ou se calhar é mesmo assim, pronto, e temos que aceitar, é mesmo assim, a sociedade portuguesa hoje está mais individualista e está mais formalista, e está mais cada um para si, e cada um que se salve, e no fim do dia, se não formos capazes de nos salvar aqui, que emigremos. Quer dizer, portanto, eu fiquei chocado, pronto, eu fiquei chocado. Pronto, e eu só tenho, não tenho competência técnica, com toda a sinceridade, para poder, como eu digo, apreciar como merece a riqueza deste trabalho. Eu gostei muito de ler este trabalho, devo dizer que gostei mesmo muito. E quanto mais, e tenho isto aqui, notas para voltar a ler e para aprofundar algumas das questões. O João Ferrão disse muitas das notas que eu tinha aqui porque eu não tinha percebido bem o que era percebido para mim. Portanto, eu ia apresentar uma parte das conclusões que apresentou. E sob esse ponto de vista, tenho aqui várias páginas, 8 páginas escritas, que obviamente não vou dar porque já ia repetir o que o João disse. Mas pronto, eu tenho aqui está aqui um trabalho, como a Fundação nos tem habituado, de uma coisa que não está aqui perguntado, mas que tem sido uma preocupação grande da Fundação e que eu acho que também podia cruzar aqui, é a questão da evolução demográfica. Eu fui ver, no âmbito da análise deste trabalho, o Yearbook da Pordata de 2014 e vi população de Portugal 10.514.000 e fui ao site da Pordata de ontem, 10.380.000. Ou seja, num ano de 18 meses, 130.000 pessoas a menos. E depois fui ver o Yearbook e fui ver o gráfico de evolução da população com mais de 65 anos, assim, e com menos de 15 anos, assim. Isso, obviamente, é uma matriz de fundo, porque a população está a mudar. Tanto a população a mudar, não é só a questão do financiamento da segurança social, é também os padrões de consumo, a criatividade, a apetência ao risco, a mobilidade, e depois coisas mais físicas, a acessibilidade, que estes degrauzinhos não dão para cadeira de rodas, etc. Quer dizer, são 1001 coisas, mas é também, em termos de sociedades, uma sociedade diferente. E isso é um fator de dinamismo que, tal como na parte da migração, talvez fosse bom complexificar ainda mais a metodologia, mas meter-lhe o vetor de dinamismo demográfico, em que é que isso altera o estaticismo das respostas que as pessoas dão, na medida em que há aqui um F de X que vai mudando. Pronto. Dando os parabéns aos autores, eu não sou capaz de dizer mais nada além de cumprimentar. Uma coisa que também, para não dizer só também coisas que era, fiquei muito satisfeito que across the board, mas isto é agora uma nota pessoal, a valorização da participação a todos os níveis aparece em todo o lado. Isso eu gostei muito, porque cá está, compensa de certa forma a tristeza pela desvalorização do valor do associativismo. Mas as pessoas realmente querem participar. As pessoas querem participar. E há aqui, talvez também um caminho de riqueza para outros trabalhos, não para este, que é que métodos de participação na sociedade do presente. Ou seja, as pessoas querem participar nas autarquias, querem participar nas empresas, querem participar nos Estados, as pessoas querem participar. Isso toda a gente diz que quer participar. Nos grupos sociais todos querem participar. Como? É por Twitter, é por coisas instantâneas de curto prazo, é por sondagens instantâneas como os concursos da televisão, como é que se faz a discussão dos PDMs de uma forma mais interativa, utilizando hoje em dia a capacidade que há de visualização das opções e das consequências. Está aqui também um caminho, eu no fundo, indo para as 4 coisas que as pessoas dizem, PMEs, ciência e a participação, e também esta dos recursos finitos, que eu francamente, nas questões do ambiente, fiquei um bocadinho confuso com as respostas das pessoas, porque tão depressa dizem que querem limitar a exploração de recursos finitos e implica os atuais padrões de consumo, quando depois dizem que não estão dispostos a sacrificar isso se isso implicar aumento de preços, por exemplo. Portanto, vê-se uma coisa no fim. 90%, salvo erro, das pessoas dizem que querem uma economia do futuro. Mas depois ninguém sabe o que é essa economia do futuro e todos eles têm uma visão contraditória sobre a economia do futuro. Isso é muito curioso, que se sobressai as visões muito contraditórias, tirando no grupo dos autarcas, que são mais previsíveis, e um bocadinho os empresários, na população, há um conjunto muito blurred
sobre os caminhos da evolução da economia do futuro. E eu não sei, realmente as pessoas ao fazerem as opiniões, se não estão muitas vezes a responder com aquilo que têm, que é o conhecimento da economia do passado e em parte do presente, e o desconhecimento do que é que as novas tecnologias, do que é que os fenómenos da globalização, por exemplo, a desvalorização das grandes empresas que aqui está. É algo que também a mim me choca, porque nós sabemos que há coisas brutais que estão a mudar. Há novas empresas grandes a emergir, a Google não existia há 20 anos, mas é óbvio que ninguém dá valor a isso. Não sei, também não sei se é porque efetivamente as pessoas não pensam que as auto-Europas, ou que já não falo das grandes empresas portuguesas, mas as grandes empresas internacionais presentes em Portugal, que não são fatores nem de emprego, nem de crescimento, nem de soluções, nem nada, ou pura e simplesmente porque é a maneira como lhe é feita a pergunta. Não faço ideia. É outro resultado que a mim me choca, é que nós associamos muito da mudança que está a ocorrer, sobretudo com a grande capital intensivo que hoje a ciência tem e a transformação tecnológica tem, e que isso não aparece refletido nas mudanças. Quando vamos para as empresas, só vamos nas PMEs outra vez. Portanto, como eu digo, este livro é riquíssimo, porque me levanta um mundo enorme de questões que eu não tinha, em grande parte, tão estruturado e tão listado antes de o ler. Portanto, eu agradeço muito à Fundação e, sobretudo, ao João Ferrão e à sua equipa por me ter enriquecido tanto e me ter posto a questionar coisas que eu tenho que aprofundar. Muito obrigado. Eu chamo a perguntar se alguém tem alguma pergunta adicional para juntar aqui a estas reflexões que apresenta, que queira eventualmente fazer, alguém que tenha já passado todos pelo texto e pelo estudo que queira fazer algum breve comentário para podermos encerrar. Não sei se alguém na audiência que queira. Mas aqui fica o convite para que novas perguntas possam ser feitas na sequência. Preciso ler o livro também. João, pedia-te que brevemente fizesse uma. Lídia, sim. Só queria fazer um comentário, sendo uma das autoras como o João Ferrão, é só um comentário sobre a importância do estudo no discurso mais internacional. Nós apresentamos no ano passado os resultados no International Ecological Economics Conference. Foi muito interessante a reação, porque houve muitas pessoas a dizer é isso que é preciso que nós, nos vários países se faça este tipo de estudo. Obrigada. Enfim, era só para dizer que, mesmo assim, o estudo foi pequeno e é uma primeira tentativa. O que falta realmente é este tipo de avaliação das opiniões e dos valores frente a um grande trabalho que está a ser feito pelas instituições internacionais para formular ideias do futuro da economia, mas que, pronto, não temos outra perspectiva, e é muito importante e foi muito bem aceito e neste caso na Conferência Internacional. Então, era só para dizer. Bom, eu quero, antes de mais, agradecer a leitura muito atenta do que o Carlos Pimenta fez do nosso trabalho. Agradeço muito. Sei que ainda ontem esteve a ocupar várias mesas de uma esplanada e que lhe iam cobrando mais dinheiro por causa disso. Não, eu ia fazer só 3 comentários muito rápidos. O primeiro é uma questão que eu acho que se coloca a qualquer pessoa que faça um estudo, que é qualquer estudo tem resultados previsíveis e resultados contraintuitivos. E os resultados contraintuitivos criam-nos perplexidade. Este estudo eu acho que nos trouxe vários resultados contraintuitivos. Isso é interessante. Estudámos mal, percebemos mal, perguntámos mal, ou os resultados são mesmo contraintuitivos no sentido em que não coincidem com aquilo que nós pensávamos antes. Bom, a investigação é isso, não é? Agora temos mais pistas, quase que podíamos fazer uma lista dos resultados contraintuitivos e dizer, agora vamos ver destes resultados contraintuitivos o que é que os justifica. E se calhar há 3 ou 4 que resultam de má formulação, de instrumentos mal utilizados, etc., mas outros que abrem pistas
e que mostram realmente que o país está a mudar e, portanto, mesmo num inquérito destes, podem ganhar visibilidade aspectos que nós não tínhamos presentes. O segundo comentário é uma questão clássica, mas no fundo para que é que servem estes estudos? Não é? A visão racionalista tradicional partia sempre do princípio que, dando mais informação, as pessoas tinham comportamentos mais racionais. E nós sabemos que não é assim. Então, o que é que nos resta? Não quer dizer que não seja importante fornecer mais informação, mas nós sabemos que não há uma relação direta entre o fornecimento de informação e racionalização de comportamentos. Eu creio que... Eu não sou um especialista em estudos de opinião, mas os estudos de opinião, do meu ponto de vista, e sobretudo como este que nós realizamos, são um instrumento muito importante de consciencialização. De consciencialização dos vários grupos, dos próprios grupos, dos decisores, das pessoas que estudam. Isto é, nós tomamos consciência, com estes contraintuitivos pelo meio, de que há realidades que são mais complexas, que são diferentes e que em parte coincidem com aquilo que nós já sabíamos. E, portanto, os estudos de opinião são isso mesmo, até porque nós sabemos, e eu próprio referi há pouco, primeiro, aquilo que as pessoas dizem nem sempre é verdadeiramente aquilo que eles pensam. Depois, o facto de pensarem não quer dizer que atuem em conformidade com aquilo que pensam, não é? E, portanto, há aqui uma cadeia que é complicada. Mas essa cadeia precisa ser melhor entendida, porque se nós dizemos, bom, a tal visão racionalista moderna, mais informação, melhor comportamento não funciona, então o que é que funciona? Então temos que perceber melhor essa segunda componente. E o terceiro e último comentário que eu queria dizer era o seguinte, porque aí talvez eu tenha uma leitura um bocadinho diferente e só parcialmente coincidente com a do Carlos Pimenta, que é o papel das ONGs e das IPSES. A pergunta que se fazia, não estava em causa valorizar em abstrato o papel das ONGs e o papel das IPSES, não é? Porque senão é evidente que... O que estava em causa é em que medida é que as ONGs e as IPSES são atores de mudança importantes para a construção de uma nova economia. E aí, de facto, como os sindicatos ainda saem piores, obtêm um papel muito subalterno. Ora, isto é interessante, porquê? É interessante, sobretudo, comparado com o facto de como a agenda do crescimento verde penetrou, via mediática, via políticas públicas, via incentivos, e hoje, com mais convicção ou menos convicção, e dentro daquela bola muito larga, porque se percebe que lá dentro estão coisas relativamente diferentes, mas a agenda da economia verde, eu acho que está incorporada, até numa ideia simples. A velha economia tem que ser substituída por uma nova economia, que é a economia do crescimento verde, ponto. Isto é uma mensagem simples, e como é simples, é poderosa, e isso interiorizou-se. Exatamente. Agora, o que eu acho interessante, do ponto de vista destas agendas, há sempre agendas dominantes e agendas minoritárias. Há agendas que são minoritárias e que, por exemplo, são importantes para muitos think tanks, que é a ideia de economia cívica e de economia de troca, por exemplo. O que isto mostra é que estas agendas não têm penetração nenhuma nestes universos que nós analisamos, não é? Portanto, eu diria que mais do que as pessoas desvalorizarem o papel das ONGs e das IPSES na construção de uma economia de futuro, o que mostra é que estas agendas não estão a ser discutidas, não têm visibilidade. E depois as pessoas podem concordar ou não, podem dar um papel relativamente marginal ou intersticial, ou porque com certeza que a economia cívica e a economia da troca não vai ser a alternativa global a outra economia, mas são economias que têm dinâmicas próprias. E, portanto, eu diria que mais do que a desvalorização das ONGs e das IPSES na construção da economia do futuro, há estas agendas, estes debates, que ainda não ganharam em Portugal, ou para estes universos, uma força suficiente para terem expressão numérica aqui. Provavelmente este mesmo trabalho, daqui a 1 ano ou 2, irá mostrar que, afinal, às ONGs e outras organizações é atribuído um papel maior nesta ótica deste tipo de economias e não tanto da economia do crescimento verde. Obrigado, João. Um novo agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao Carlos Pimenta, pelos comentários e pelo bastante amistoso. Um agradecimento ao João e toda a equipa, João Franco e toda a equipa que fez este estudo, e parabéns pelo estudo. Muito obrigado a todos por terem estado aqui nesta sessão de secretário. Muito obrigado.